que você tá achando desse momento que a gente tá vivendo agora, assim, para Brasil e bolsa? É oportunidade? Não é? É para ir comprando? É para ficar com medo? Como que você estaria se portando ou está se portando? E como que seus clientes, às vezes, se puder trazer um pouco dessa visão, estão também dando opinião sobre o momento, assim? Claro, com certeza. Eu acho que o presidente atual, ele começou a se tornar muito vocal a partir do final desse primeiro Uhum. trimestre. A gente está vendo um momento longe de mim aqui querer fazer alarde ou tocar a trompeta do apocalipse, mas sempre que um presidente da Verdade. república, um chefe de executivo, ele começa a se vocalizar muito em movimentos intervencionistas, o mercado automaticamente responde com volatilidade, Uhum. né? E é exatamente o que nós estamos vendo, né? Nós fizemos aí uma entrada de ano fantástica com inundação aí de capital estrangeiro e logo em seguida, poucos meses depois, acho que a partir de março precisamente, a gente começa com um presidente da República se tornando mais vocal e intervencionista, principalmente no que tange à taxa básica de juros, Uhum. né? A grande discussão atual tem se tornado eh, um governo, né, um executivo querendo aí uma baixa de taxa de juros para ver se incentiva e estimula aí, indústria, produção, versus um banco central bastante conservador, ainda muito preocupado com qualquer tipo de repique, principalmente no núcleo das taxas de inflação. Uhum. Então a gente está aí nesse momento de divergência, hã, não sei se intelectual seria essa palavra, mas ideológica dentro do que ser feito, Com qual a certeza. condução, mas eu acredito bastante aí dentro da gestão do Roberto Campos Neto em não ceder a essas pressões, o que deve segurar um pouco a inflação nesse sentido. Uhum. Outro ponto que me chama muita atenção nesse momento aí econômico, e quando eu falo econômico, eu estou trazendo político-econômico e que respinga invariavelmente na bolsa, a gente está falando de uma divergência de conversas ali entre o próprio ministro da Fazenda E o e o presidente. presidente da República, o que acaba trazendo uma instabilidade, uma certa insegurança, um Uhum. receio de ingerência. Mas isso é muito mais na alçada de expectativas do que efetivamente a gente vem visto acontecer. O Brasil não mudou de janeiro de 2024 para junho, né, para julho, né, já entramos em julho, Uhum. porém o mercado já está se posicionando de uma forma um pouco diferente. Até 2 semanas atrás a gente viu um Ibovespa indo dos 128 para 118 mil pontos rápido, um dólar saindo de R$ 5,00, 5,10, chegou a bater até no começo da semana, inclusive compartilhei nas minhas redes sociais que eu me arrisquei num pequeno short de dólar a 5,70, Uhum. tá? Porém, uma correção agora, já nos últimos 10 pregões, bem acelerada, e o Ibovespa já voltando aí para os 126 mil pontos, o que mostra que estamos num ambiente muito mais volátil do que pessimista. Então, alguma notícia sai, bolsa responde muito pessimista, uma nova pequena informação sai, ela vem respondendo, recuperando de forma Verdade. acelerada. Concordo. Então, acho que a gente está mais vivendo nesse momento um período de oscilações e muito causada por vocalizações políticas. Uhum. Além disso, acho que não tem como desconsiderar o fator internacional. Nós, até inclusive no nosso último bate-papo, a gente estava falando sobre Falando disso. esse atraso aí no início de queda de taxa básica de juros nos Estados Unidos, que segue, né, se mantendo cada vez mais lento. Então, Uhum. aquela nossa tese de soft landing está ficando cada vez mais Pra complicada. trás, Então, a gente verdade. começou falando de março, abril, passou maio, como eu disse nosso último bate-papo. Agora a gente já está falando de outubro, novembro, dezembro. Mas é o que eu tenho trazido para os clientes, para todos os podcasts que eu tenho sido convidado, para você, inclusive, Uhum. nas conversas aqui fora da gravação. Eu acho que é muito assim. A partir do momento, inclusive, nós já estamos começando a ver isso em outras esferas econômicas de relevância. Estou falando basicamente Christine Lagarde, zona do euro, Uhum. né, que já começou a baixar a taxa de juros por lá. Então, a menor sinalização de um Jerome Powell um pouquinho mais flexível dentro de início de queda de taxa de juros nos Estados Unidos deve trazer um Rally, movimento sim. forte de entrada de capital estrangeiro de novo para a bolsa. É só o que falta Uhum. pensando em cenário macro global, né? E um pouquinho menos de veemência aí nas falas Ruído dos político, né. executivos, né? É. Que acaba diminuindo justamente esse ruído político e aí acaba trazendo mais estabilidade aí para as expectativas de uma forma geral. E aí, então, hoje dá pra você diria que hoje daria para o pessoal aportar em ações? Sim, Tá um definitivamente. cenário atrativo, porque tem muita coisa barata, na sua opinião? Eu não aportaria em Ibovespa, porém eu faria uma seleção de stock pickings, o que a gente já sempre faz, né? Eu Uhum. sei que você também segue muito uma filosofia Sim. mais de gerir o seu próprio
a sua própria carteira, não delegar isso a terceiros. Então, eu tiraria um pouco de fundos dentro dessa ótica, entraria para um stock picking um pouco mais profundo, mais bem avaliado, preferencialmente um bottom-up, né, que a gente costuma chamar, que é Verdade. aquilo que vai de baixo para cima. Então, olhar primeiro para a qualidade da empresa e, em seguida, entender um pouco mais de cenário. O cenário já está posto há algum tempo, não tem muita novidade. É uma China aí com leve retração que eu digo é desaceleração, né? É difícil crescimento. falar de retração na China, mas um descrescimento, uma desaceleração, né? Chinesa, que acaba impactando principalmente o setor de commodity metálica, o que acaba impactando diretamente o índice por conta de Vale, pesada demais no índice, Exato. né? É um cenário de taxa de juros alta nos principais países, nos principais players aí globais. Então, o cenário não mudou muito nesse sentido, com exceção aí a zona do euro de Christine Lagarde. Porém, no stock picking a gente tem ainda muitas promoções. Eu acho que tem muito papel desvalorizado, muito papel assimétrico, né? E aí é para esse caminho, para esses papéis específicos que nós Que deveríamos você estar olhando, né? Inclusive, quando a gente tem esses pequenos momentos de volatilidade, um pouco mais de fofoca política e a bolsa dá uma pressionadinha para baixo, como aconteceu aí do 128 para 118, abrem-se oportunidades assim imperdíveis. Não tenho a menor dúvida e sigo aportando nessas oportunidades Concordo. imperdíveis porque fica evidente o tamanho das assimetrias, né? Coisas que você olha assim, se fala uma das 10 empresas mais lucrativas do Ibovespa sendo negociada abaixo de valor patrimonial e empresa perene, empresa grande, É né? verdade. Então, estava até fazendo um estudo recente, estávamos olhando lá no escritório os 10 maiores lucros da bolsa, né, do primeiro trimestre do ano, e assim, tem empresa que está muito abaixo de valor patrimonial, porque não está tendo um resultado maravilhoso em relação ao histórico da companhia, mas se você colocar na lista do que tem de melhor, né, qual que é o grande suprassumo vai da Bolsa aparecer. Brasileira, você fala assim, pô, tem empresa que está entre as 10 maiores lucros da Bolsa, abaixo do valor patrimonial. Aí com isso eu posso sinalizar alguns papéis que não são muito ortodoxos dentro de previdenciário, alguma coisa como Raizen, e aí outros, por exemplo, que são totalmente previdenciários, como o Bradesco, que a gente já havia conversado bastante nosso outro bate-papo, que também tem um dos 6 maiores lucros da Bolsa, obviamente não tá com os melhores ROIs, né? Não Tá tá... passando por uma reestruturação, né? Exatamente, um processo de recomposição corporativa ali interna. Inclusive, hoje mesmo, mais cedo, no Valor, saiu aí uma notícia de que eles trouxeram um novo head ali para a parte de estudo de ações, né? Tem aqui na minha colinha os nomes bonitinho, não vou lembrar de cabeça, mas eu resgato aqui, a gente conversa melhor sobre eles. Boa. Mas que tem aí, voltando a falar de Bradesco, um dos 10 maiores lucros da Bolsa de Valores abaixo do valor patrimonial. Então, assim, ainda mantemos um cenário de grandes oportunidades para o mercado se você souber escolher com E se atenção, souber né? ter um pouquinho de paciência também, né? Porque não vai ser para amanhã que os caras vão ganhar grana, né? Claro, e é como qualquer empresa. Empresas são organismos, ainda mais quando a gente fala de blue chip, né? Acho que são organismos que, para que tenha uma recondução aí desse navio, ele demora um pouquinho para acontecer. E isso a gente está falando de mercado de capital aberto, mercado de capital fechado. Empresas não se movimentam em um mês. De um dia pro outro. Exato. No máximo na bolsa, né? Como a gente tem visto aí essa última semana, os últimos pregões. Para quem gosta de patrimônio, para quem tem ainda essa perspectiva de ver o dinheiro crescer ali no curtíssimo prazo, ficou imperdível, porque excelente. a minha carteira mesmo, patrimonialmente falando, eu estava olhando, essa semana ela subiu aí quase 10% em 3, 4 dias. Eu falei, olha só, finalmente o Ibovespa respondendo. Eu acho péssimo, porque aí fica caro de comprar. Meu planejamento dos aportes vai lá pra frente, porque eu tava ali com o botão na mão, e aí eu falo, opa, segura esse gatilho que mudou tudo, né? Tem que esperar agora uma nova onda de pessimismo, E talvez. assim ficaremos, eu acho que ainda por um bom tempo. Os próximos meses devem ser assim na minha visão. Essa é a análise que eu tô desenhando. E aí, curtiu esse corte? Saiba que o podcast completo está disponível lá no canal da Genial Investimentos. Você pode usar inclusive o link que está aqui na descrição. Um abraço.